Olá, tudo bom? Meu nome é Zé Pedro, sou o CTO do Constela Digital e venho aqui apresentar nossa nova plataforma totalmente sustentável para gerenciamentos de time. Falando um pouquinho mais da nossa equipe, a gente tem a CEO, que é a doutora Simone Perazzoli. Ela é engenheira de machine learning com experiência nacional e internacional na indústria. Ela é PhD em engenharia química na área de otimização de processos, também mestrado nessa mesma área. Ela também é especialista em terapia sistêmica. Eu, José Pedro, sou CTO do Constela Digital, sou engenheiro de software com experiência nacional e internacional na indústria. Sou pesquisador, PhD, estudante de PhD, né, doutorando, e professor na Universidade de Genebra. Tenho um mestrado também em engenharia mecânica e sou especialista em terapia sistêmica também. A gente viu no título uma abordagem sustentável. O que essa abordagem sustentável significa no contexto aqui? A gente usa a, a simbologia, o conceito de ESG. ESG é um termo que é bastante trabalhado nessa questão da economia sustentável, né? E basicamente esse termo ele se divide em três vertentes, né? A primeira vertente é a questão environmental, o E, né? E no que diz respeito ao ambiente, o que temos para trabalhar com relação à abordagem sustentável? São as mudanças climáticas, biodiversidade, eficiência em recursos hídricos, energéticos, questão de emissão de carbono e por aí vai. Aí a gente vai para o S, né, de social. A gente tem o quê? Igualdade de oportunidades, a liberdade de expressão, segurança, saúde, bem-estar, direitos humanos e responsabilidade, né? Responsabilidade com o produto, com o cliente e por aí vai. O G de governança, a gente vê o quê? No que diz respeito à governança, a gente vê a ética, a gente trabalha a ética, a gente trabalha o compromisso, a gente trabalha a questão da democracia entre os stakeholders, por exemplo, e por aí vai. Então, todos os nossos produtos do Constela Digital, eles são obrigatoriamente direcionados a essa abordagem totalmente sustentável, usando esse conceito do ESG. Inclusive, a nossa plataforma, o Constela Team, ela é direcionada totalmente ao ESG, ela é direcionada totalmente a ter um ambiente de trabalho, um ambiente de equipe otimizado e totalmente sustentável. Agora, como é que a gente pode pensar em otimização de times? Como é que a gente pode pensar em times de alta performance com esse conceito sustentável? A gente tem a seguinte premissa, que o time ele é formado por integrantes do time, né? Por elementos, né? Cada elemento do time ele é um sistema por si só, né? Ele recebe inputs, é, oferece outputs para o sistema e também ele tem um feedback dele, né? E esses integrantes desse time, eles interagem entre si. Eles conversam entre si, eles trocam conhecimento, eles se ajudam, eles colaboram entre si. E esse time, que é formado por esses integrantes, ele forma um sistema chamado time, né? Esse sistema, time, ele recebe input, oferece output para o sistema maior e também tem um feedback. E esse time ele está dentro de uma empresa, dentro de um ambiente de trabalho, dentro de uma indústria, por aí vai. Usando esse conceito, a gente tem toda uma abordagem de inteligência artificial, uma abordagem numérica, coleta de dados, para que a gente possa otimizar o trabalho do time de uma forma totalmente sustentável. E o que a gente fala sobre otimização de times? O que a gente fala sobre um time de alta performance? Para a gente significa o que o time de alta performance? Cada elemento do time ele trabalha de uma forma dinâmica, sincronizada, em um ambiente psicologicamente seguro e saudável, sem desperdiçar recursos extras
para que o que foi acordado, o que é esperado, possa ser realmente entregue de uma maneira totalmente confiável, né? Totalmente assim, priorizando a qualidade. Então, a gente tem esse conceito de time de alta performance. Agora, a gente tem um time. Como é que a gente vai otimizar esse time, né? A gente, em cima disso, a gente tem essas questões, né? Como é que a gente vai otimizar o time? E como é que a gente pode, né, predizer problemas para que a gente possa resolver eles dentro do time, né? A otimização muitas vezes parte do pressuposto da gente diminuir o risco no projeto, prever problemas e propor melhorias no time. E o que a gente tem aqui de ferramenta? A gente tem a nossa plataforma, né? A nossa plataforma, um dos módulos tem o Constellame. O Constellame ele é baseado no sistema de constelação estrutural e ele tem a possibilidade de oferecer um ambiente para geração de novas ideias, tomadas de decisão e alimentos do time. E em cima dessa plataforma, em cima desse módulo, a gente integra ela com os métodos ágeis, com o Scrum, e a gente faz uma coleta de dados em 360 graus para que a gente possa, no final, calcular pontuações ou scores falando da saúde da performance daquele sistema ou daquele integrante daquele sistema, daquele time, por exemplo. Então, cada integrante do time ele vai ter um score. Entre aspas, pode ser pensado como score de produção, mas score de produção, lembrando que é um score sustentável, é uma pontuação que não vai, por exemplo, degenerar a saúde do integrante, por aí vai. É uma pontuação totalmente sustentável. E em cima dessa pontuação, a gente faz todo um cálculo de uma pontuação global do time e a gente tem uma visão de desempenho de 360 graus de todo o time. E tudo isso a gente obtém a partir da nossa plataforma de inteligência artificial Big Data e a gente, no final, a gente tem todo um relatório para o gerente do time, para o Scrum Master, para o profissional de RH, que permite com que a pessoa tenha uma pontuação voltada totalmente para a sustentabilidade do time e uma avaliação de 360 graus de todos os integrantes do time e também da equipe. E lembrando que a gente sempre está trabalhando com as metodologias ágeis, né? A gente acopla esse sistema com as reuniões de retrospectiva, planejamento sprint, por aí vai, e a gente vai coletando dados. Esses dados eles são obtidos de uma forma totalmente síncrona, né? Totalmente periódica, fazendo com que o Scrum Master ou o gerente da equipe possa ter um histórico de desempenho do time, a evolução temporal do time. Olha que interessante, o gestor ele tem um histórico totalmente temporal de 360 graus de todos os integrantes do time e também da própria equipe. E assim ele pode predizer problemas, ele pode verificar talentos também, ele pode fazer mudanças no time para que o risco possa ser diminuído ao máximo no projeto. O risco do time possa ser diminuído totalmente ao valor mínimo. E aqui a gente tem um exemplo de um projeto que a gente de um programa, né, de projetos, né, que a gente trabalhou junto com o Senar, né, a gente trabalha, né, uma parceria em conjunto que a gente está fazendo com eles. E quando a gente começou um novo projeto, né, uma Sprint 1, né, a gente coletou os seguintes dados. A gente coletou a percepção dos membros do time com relação ao projeto. Né? E o que os membros do time falaram com relação ao projeto? Começo de projeto é interessante, todo mundo empolgado, né? Então tem um aspecto muito positivo. E junto com esse aspecto positivo, né, calculado a partir da nossa inteligência artificial, vem também as palavras-chave, né, os sentimentos, né, calma, felicidade, aquela ansiedade de poder começar logo, poder colocar a mão na massa. Então tudo isso é muito interessante. Aí a gente tem uma outra coleta de dados que com relação a como o indivíduo
como o integrante da equipe se vê dentro da própria equipe, trabalhando, né? Como é que ele se vê? Como é que ele se avalia, né? Então, o integrante do time, ele se avalia como? Ele se avalia de uma forma positiva, bastante positiva, né? Ele tem outros sentimentos também, né? Muitos sentimentos voltados a interesses, a novas ideias e por aí vai. A gente não explorou tanto essa vertente nessa apresentação por causa do tempo, mas daria para explorar muito mais. E o integrante do time, ele se vê dentro do time o quê? Calmo, aquela ansiedade de começar logo o projeto, aquela respiração forte, né? E por aí vai. Agora, tem uma coisa muito bem interessante. Como é que os integrantes do time avaliam o time dentro do projeto, né? Aí a gente vê aqui que tem um score muito negativo aqui. Muito negativo. E isso a gente coletou antes de começar a sprint, antes de começar as tarefas, né? Então a gente já conseguiu predizer um problema dentro do time. E esse problema dentro do time, ele tem um caráter de quê? De confusão, de bloqueio e por aí vai, né? E em cima desses dados, a gente conseguiu fazer uma avaliação total do time. E a gente conseguiu levantar ações para que esse problema possa ser amenizado. Então, antes de acontecer o problema de confusão, de bloqueio nas tarefas do time, a gente começou a investir, por exemplo, em daily scrums, a gente começou a investir em reuniões de quebra-gelo para que os times possam se conhecer, a comunicação possa ficar mais forte e assim o trabalho possa ser totalmente mais suave, mais síncrono e mais integrado. Isso foi muito interessante. Sim. E imagine que o gerente ele tem um programa, né, com vários projetos, né? E aqui a gente tem um exemplo, né, que a gente concluiu, né, rodou lá no Senai, né? A gente tem 3 times, né? Esses 3 times, eles têm pontuações de entrega diferentes. E uma visão de gerente, né, a gente viu assim, poxa, meu programa ele não está entregando totalmente homogêneo. Tem um time que está entregando muito mais, tem um time que está entregando muito menos. Aí, em vista desses dados, a gente consegue, por exemplo, tomar decisões muito interessantes. O time 1, por exemplo, ele tinha um aspecto, por exemplo, técnico muito forte, né? E a gente, por exemplo, poderia, né, tirar um integrante que é muito bom tecnicamente no time 1 e colocar no time 2, para que a gente possa alavancar, né, a produção do time 2. Também, por exemplo, o time 1 ele pode ter práticas de integração de time muito eficientes. Né? A gente pode pegar essas práticas e aplicar no time 2 para poder elevar a produção do time 2. Então, isso é muito interessante. A gente tem esse esquema de cálculo aí, de não entregue -1, parcialmente entregue 0 e completamente entregue 1. E em cima desses cálculos, utilizando nossa plataforma com inteligência artificial e Big Data, a gente consegue propiciar essa visão totalmente integrada, 360 graus e sustentável de um trabalho de um time. E aqui a gente tem os nossos parceiros, a gente tem o MongoDB, a gente tem uma exchange de moedas bem interessante, que é a José Express, a gente tem o Senai, que oferece sempre, né, todo o suporte e estrutura para que a gente possa estar entregando, né, projetos totalmente inovadores para a sociedade, e a Universidade de Genebra. E por agora é isso. A gente fica muito feliz com a sua atenção e a gente espera o seu contato. Fica à vontade de entrar em contato com a gente vai ficar super feliz em te conhecer. Grande abraço e até mais.